Olá, meus amigos, bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, que você esteja tendo realmente um dia agradável diante de Deus. Queridos, estamos aqui mais uma vez para uma ministração da Escola Dominical, hoje com um título muito importante, com um assunto também importante, especial, e o título dessa escola de hoje é Obras da Justiça. Imagina, obra da justiça está referido a ser justo, a agir conforme a vontade de Deus, né? E esse é o nosso papel. Como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ter as obras da justiça nas nossas mãos, no nosso agir, no nosso entendimento. E eu, observando a palavra justiça, busquei alguns significados de justiça. Entre muitos eu encontrei um e deixei aqui para nós. Trouxe ele para nós. E diz assim: justiça é a particularidade do que é justo e correto, e a virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe pertence. Esta é uma dos entendimentos da palavra justiça. Mas nós vamos falar das obras da justiça. Nós não podemos simplesmente ser justo na hora de uma decisão de um assunto, ser justo com um e não injusto com o outro. Não é somente isso. É ter as obras da justiça no nosso dia a dia. E a gente precisa estar atento. Como cristãos, precisamos estar atentos se realmente estamos executando as obras da justiça. Eu quero deixar para você aqui um comentário breve que diz assim: quando nos propomos a ajudar aqueles que estão atravessando momentos difíceis, revelamos com tal atitude traços do caráter de Deus, como a bondade, a misericórdia, o amor e a fidelidade. E estas são virtudes essenciais aos servos de Deus. Então, esse conjunto de ações tem que estar conosco, para que nós possamos estar com as obras da justiça no nosso dia a dia. Liberalidade significa qualidade ou condição liberal, disposição daquele que, em seus atos ou em suas intenções, dá o que não tem obrigação de dar e não espera receber nada em troca. Nesta lição veremos que, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o Senhor destacou a importância de repartirmos o que temos com os que nada têm. É fato, não é possível viver um cristianismo autêntico sem a expressão da genuína liberalidade. É tudo para nós, tudo para os nossos dias, No nosso dia a dia, nós encontramos pessoas que estão à margem da situação difícil, digamos assim. E muitas vezes até mesmo no nosso meio, na igreja. E nós precisamos estar atentos a esses detalhes. Esses detalhes são muito importantes para que nós possamos agir segundo a vontade de Deus e assim estar com as obras da justiça em evidência na nossa vida. Liberalidade no Antigo Testamento. A liberalidade no Antigo Testamento, o Senhor Deus é o defensor dos necessitados. No Antigo Testamento, o Senhor criou vários mecanismos, vindo de Deus, voltado para os menos favorecidos. Deus tinha planos para os menos favorecidos, porque sabia que a condição deles lhes traria muitos problemas. Então o Senhor criou alguns mecanismos e Ele deixou para nós essa liberalidade. E diz aqui: com vista na garantia a sobrevivência do pobre e do necessitado, o Senhor instituiu leis específicas por meio de Moisés. Nos tempos do grande legislador de Israel, misericórdia e generosidade deveriam ser motivações maiores do que ganhos financeiros. É o que veremos a seguir. Então o Senhor deixou algumas
situações em que nós não podemos fechar os olhos. Deixou no Antigo Testamento. No livro de Êxodo, no capítulo 22 e versículo 25, nós já temos a primeira fala de Deus com relação a essa situação. Êxodo 22, 25. Diz assim a palavra de Deus: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então o Senhor, ele tinha uma regra interessante. Olhando para o pobre, ele sabia que o pobre iria precisar do rico no momento de dificuldade. E o rico teria que emprestar ao pobre sem cobrar os juros, sem meter a mão no bolso do pobre, sem enfraquecer mais ainda aquele que já estava necessitado. Também, ainda nessas regras, o Senhor deixou também no livro de Levítico 25, 35 e 36. O livro de Levítico, glória a Deus. O livro de Levítico 25, 36, a palavra de Deus diz assim, 35 a 36. Diz a palavra de Deus: se o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo, não receberás juros dele, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Então, o Senhor, ele olha para o necessitado com um olhar de pai. E ele diz para nós que nós temos que ter essas obras conosco. Se nós não tivermos as obras, não tivermos as obras da justiça conosco, o que nós seremos? Como poderemos glorificar a Deus se de alguma forma somos injustos com alguém? Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor tem mostrado que Ele quer que nós sejamos amigos, que nós sejamos aquela pessoa que não se prende, não retém quando o nosso irmão estiver numa situação dificultosa. Não é bom para nós, porque o Senhor também tem regras a respeito daquele que retém. Então, nós vamos ver vários comentários, vários pontos aqui em que o Senhor está falando a esse respeito, né? E diante dessas regras, acontecia alguma coisa que era assim um tanto quanto interessante. Nem todos os israelitas cumpriam a lei. Nem todos estavam dispostos a cumprir esse mandato do Senhor. E diz aqui, o povo hebreu deveria ser diferente das outras nações por meio da fé que depositavam em Yahvé, o Deus único e santo, e por meio da observância às suas leis. Os israelitas deveriam tratar o seu próximo com respeito e, especialmente, deviam amparar os necessitados existentes em seus arraiais. A regra de Deus era essa. Para que os israelitas estivessem verdadeiramente usando as obras, agindo com justiça, eles teriam que acolher. Não é diferente nos dias de hoje. Nós precisamos ter também esse mesmo entendimento de que quando o nosso irmão estiver fraco, nós nos achegaremos a ele para sustentá-lo, para que nós possamos estar bem com o Senhor. Ao longo da história israelita, observamos que o Senhor sempre se preocupou com os necessitados. No entanto, muitos ricos aproveitavam-se dos pobres, aumentando-lhe a desgraça. Em consequência de tais ações, o Senhor proferiu por meio dos profetas palavras severas de juízo contra os ricos. É importante que nós tenhamos esse entendimento, que quando nós agimos fora do desejo de Deus, Deus também está assistindo. Ele nos assiste quando estamos fazendo segundo a sua vontade. Quando, nesse caso, por exemplo, da obra da justiça, nós agindo justamente, o Senhor está nos vendo. Mas se agirmos de forma que não seja agradável ao Senhor, Ele também está vendo.
e o Senhor deixou algumas palavras de juízo, né? Palavras severas de juízo contra os ricos. Eu anotei algumas porque são várias e a gente precisa estar um pouco mais cauteloso com o tempo. Então, os israelitas nem sempre observavam a lei. Vamos ver no livro de Jeremias 17:11. Levo você a Jeremias 17:11. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito daqueles que não têm o cuidado com o menos favorecido. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, no seu fim será insensato. É importante a gente observar isso, né? Como a perdiz que choca ovos que não pôs, ou seja, o rico que arrecada desonestamente, o rico que toma para si tudo que vê e que não dá nem mesmo oportunidade para o pobre, digamos assim, se alimentar, ele está sendo comparado a essa perdiz, que põe um ovo que não, choca um ovo que não pôs, mas no meio dos seus anos, no meio dos seus dias, tudo isso se esvaziará. Ele não desfrutará desses bens como ele gostaria. Então, o Senhor, ele profere palavras de juízo. Né? A palavra é muito certa, com Deus não se brinca. Semeou, tem que colher. Né? E é bem verdade que o Senhor, ele não é injusto. Quando ele nos vê agindo retamente, ele também nos recompensa. Né? Não que nós devamos agir retamente, né, ou de bom coração, esperando uma recompensa. Mas o Senhor é poderoso, é fiel e Ele conhece o nosso coração. Como também sabe quando estamos agindo fora do seu desejo. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 11 e 13. O livro de Amós, profeta Amós, 5, de 11 a 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavadas que tendes edificado. Olha o que o Senhor fala. Né? Aquele que sufoca o menos favorecido, a Bíblia diz que ele não habitará na casa que ele mesmo edificou. Ou seja, ele não desfrutará dos seus próprios bens. Por quê? Porque ele está sendo injusto. Ele não tem obras da justiça no seu dia a dia, nas suas mãos, no seu pensamento. Né? Nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Uma sentença pesada. Uma sentença, digamos assim, terrível. O sujeito plantou a vinha, mas não vai desfrutar daquele vinho. Ele não usufruirá daquilo que ele mesmo plantou. Né? Porque seis serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais o necessitado na porta. Portanto, o que for prudente guardará, então, silêncio, porque é tempo mau. Deus é justiça. Ele faz reto todas as coisas e Ele quer que nós andemos segundo a sua vontade. Então, estas são palavras de juízo de Deus, proferindo contra os ricos que não têm benevolência, não têm um cuidado com o menos favorecido. Ainda, a respeito dos profetas, temos o profeta Miqueias, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Ele diz assim: ai daquele que no seu leito imagina iniquidade e maquina o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Quantas pessoas estão maquinando o mal, já tendo seus bens, já tendo suas conquistas, mas continuam maquinando o mal, né? Mas Deus está vendo, o Senhor está vendo.
esses que não praticam a obra de justiça, esses terão que se haver com Deus, terão que prestar conta dos seus atos, né? Se cobiçam campos, diz aqui, se cobiçam campos, os arrebatam, se casa, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, ouça bem, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outro um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo, Deus a troca como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Deus é justo e Ele quer que nós façamos a justiça. Então, aquele que pratica a iniquidade, aquele que fecha a mão, aquele que cobiça o que é de outro, aquele que não consegue repartir um pouco, que não consegue compartilhar um pouco dos seus bens, suas conquistas, esse tem um juízo. Deus tem um juízo, uma palavra de juízo contra ele. Essa palavra, ela é inevitável. Portanto, fica aí para nós esse entendimento do que nós devemos ser perante o Senhor, como nós devemos proceder perante o Senhor. Essas palavras de juízo Deus deixou aos cuidados dos profetas. Foram os profetas que proferiram estas palavras. E também, nessa mesma maneira, está o profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo de 8 a 14. Capítulo 7, de 8 a 14, ele diz aqui, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falara o Senhor dos exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvisse. Assim se fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei, e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. É assim que Deus faz. É desta forma que Deus age, com justiça. Se você tem as obras da justiça em suas mãos, no seu dia a dia, meu amado, você tem um crédito com Deus. É isso mesmo. Você tem crédito com Deus. Quando você olha para o seu irmão e vê que nele há uma necessidade, você pode ajudá-lo, faça. Faça, porque a sua recompensa ou a recompensa vem do Senhor. Não devemos fazer esperando a recompensa. Não devemos agir esperando que sejamos recompensados imediatamente, sejamos vistos. Haja visto, não devemos agir hasteando bandeira ou tocando trombeta. Vamos fazer deliberadamente, esta é a palavra. Deliberadamente, com amor, com alegria, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele não deixará o servo dele padecer necessidade. Esta é a palavra que eu tenho nesse momento, nesse estudo. Falamos sobre alguns eventos do Velho Testamento, Antigo Testamento, e vamos falar também um pouco da liberalidade no Novo Testamento.
O que é ser liberal? É ser espontâneo, né? Se mostrar espontâneo para uma atitude, digamos, de benevolência, de ajuda, de mão estendida. É isso. Sejamos autênticos, voluntários, né? Estejamos sempre à disposição para fazer o bem. No livro de Gálatas 6:10, aos Gálatas 6:10. Livro de Gálatas 6:10 tem uma fala a respeito dessa liberalidade no Novo Testamento. Diz assim: Gálatas, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe o que significa isso? Sejamos liberais, sejamos amigos, tenhamos a nossa mão estendida a todos, se pudermos, mas especialmente aos da família da fé. Isso significa que na sua igreja, onde você está, você deve observar, nós devemos observar o nosso irmão. Observar o nosso irmão significa olhar para ele, fazer uma leitura da situação dele e compreender que está na hora de ajudar. Está na hora de estender a mão para o meu irmão. Por quê? Porque na igreja você não vê pessoas de semblante caído, você não vê pessoas entristecidas, você não vê pessoas mostrando que está precisando, está na necessidade. As pessoas estão sempre alegres, não é verdade? Então, olhe para o seu irmão que está do lado, cumprimente ele e, se for necessário, vá no ouvido dele e pergunte: está tudo bem? Está tudo bem, meu irmão? Você vai fazer a leitura da necessidade dele, você vai dizer: meu irmão está precisando de alguma coisa, eu vou estender a mão. E você vai, estende a mão e Deus vai te abençoar, porque Deus é poderoso. Então, observe os irmãos na fé, né? Ajude a todos, na medida do possível, mas principalmente os irmãos da fé. Ainda aqui no livro de Mateus, no capítulo 25, do 37 ao 40, eu quero deixar aqui uma passagem muito interessante. Mateus 25. Só um minutinho. Mateus, capítulo 25, do 37 ao 40. É uma passagem muito interessante, uma passagem em que o Senhor Jesus dá um exemplo. Aquele exemplo, eu estive preso, foste me ver, é tanta coisa bonita, e o Senhor Jesus deixou bem claro isso para seus discípulos. E disse assim: então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Você entendeu? É para nós essa palavra. Para nós. Para que nós, se não estivermos cumprindo com esses mandamentos, com essas palavras, essas regrinhas do Senhor, que são importantes para nós podemos estar em falha com Deus. Se estivermos na igreja, feliz da vida, estamos fazendo a obra de Deus, né? Evangelizando, cantando, adorando, mas como está a nossa mão? Como estamos nós diante do nosso irmão que talvez esteja mais necessitado do que nós? Certamente eu estou falando isso e você está aí lembrando que você já fez isso. Você já visitou alguém sem avisar, levando para ele algo que essa pessoa precisava. Certamente você já fez isso. Se não fez, o Espírito de Deus vai te tocar para que você comece a agir dessa maneira, porque Deus se agrada dessas atitudes. Amém? Muito bem. Eu quero agora
levar você a um outro assunto. Boa parte do ministério de Jesus foi dedicada aos necessitados, né? Jesus, ele fala dessas situações que nós devemos ajudar, nos dispor, mas ele foi o principal. Foi ele quem mais olhou para os necessitados, né? Quando Jesus olhava para alguém, ele sabia que essa pessoa estava em necessidade e prontamente ele se colocava, né, à disposição. E todos que se achegaram a Jesus saíram bem. Não é verdade? Todas as pessoas que se achegaram a Jesus saíram bem. Ninguém saiu do mesmo jeito. Quem estava faminto saiu saciado. Quem estava doente saiu curado. Quem estava enfermo, quem estava de alguma forma precisando de um milagre, todos receberam. Ninguém saiu do mesmo jeito. Então Jesus dedicou a maior parte ou boa parte do seu ministério a ajudar os necessitados. Lucas 14, 12, quero levar você ao livro de Lucas. No livro de Lucas, o capítulo 14, espere um pouquinho que eu vou te levar lá, tá bom? Livro de Lucas, capítulo 14, versículo do 12 ao 14, diz assim, uma palavra boa para nós. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinho rico, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Olha o que Jesus está falando. Ele quer dizer aqui, está dizendo aqui que nós não devemos fazer algo já esperando a recompensa. Se alguém convida alguém bem posicionado para um banquete ou coisa parecida, ele sabe que mais tarde essa pessoa vai preparar um banquete para ele. Aí ele continua dizendo: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição do justo. Olha que maravilha! Todos os nossos atos de bondade, atos de integridade, a nossa maneira de viver corretamente, a nossa mão estendida, ela será recompensada, diz o Senhor Jesus, no dia da ressurreição dos justos, né? E você, como eu, certamente queremos estar na ressurreição do justo. É isso? E assim seremos recompensados pelo Senhor Jesus. Meus amigos, é isso. Quero também falar um pouco do cuidado do apóstolo Paulo para com os necessitados. O apóstolo Paulo foi um apóstolo com um cuidado especial com aqueles menos favorecidos. Você vai ver, as cartas de Paulo, alguns pontos, ele prioriza essa situação. Ele enfatiza, né, a ajuda aos menos favorecidos. Aliás, ele faz viagens propositais nesse sentido. A terceira viagem de Paulo, ela foi proposital no sentido de arrecadar donativos, dinheiro, para que outros irmãos pudessem ser sustentados. Nós vamos olhar um pouquinho e vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fez durante a sua caminhada, e o que ele deixou para nós escrito aqui. Mas é importante que nós tenhamos esse posicionamento, como povo de Deus. Nós devemos ter esse posicionamento de disponibilidade, liberalidade para estender a mão sempre, sempre. E também, ao mesmo tempo, sempre, sem desejar a recompensa, sem olhar para aquela recompensa. Amém? O cuidado de Paulo para com os menos favorecidos. Paulo, nas cartas que dirigiu
às igrejas, falou sobre a relevância da generosidade. Ele repreendia plenamente o valor, ele compreendia plenamente o valor da contribuição no amparo aos desfavorecidos. Vejamos alguns exemplos. Quando o concílio reuniu-se em Jerusalém, em Atos 15, os anciãos concluíram que a circuncisão não era um elemento indispensável à salvação, mas sugeriram aos apóstolos e aos seus companheiros que não se esquecessem dos pobres. Olha aí, não se esqueçam dos pobres. Você pode defender uma coisa e o outro pode defender outra um pouco diferente, mas não se esqueçam dos pobres. Essa foi a decisão do concílio. E lá no livro de Gálatas 2, 9 e 10, tem também uma palavrinha a esse respeito. Gálatas 2, 9 e 10. Diz assim a palavra: E quando conheceram a graça que me foi dada, isso é Paulo falando, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. É isso aí. Então nós temos assim diversos pontos favoráveis. O apóstolo Paulo deixou isso aí para nós. Nós já estamos terminando. Esse assunto é muito extenso, mas nós vamos terminar e vamos deixar mais uma passagenzinha aqui interessante. A terceira viagem do apóstolo Paulo, foi em busca de doações para os irmãos necessitados de Jerusalém. A intenção dele era olhar para os irmãos, porque ele viu, Paulo enxergou a necessidade dos irmãos e se dispôs a buscar ajuda. Inclusive ele foi até chacoteado nesse sentido, foi acusado por alguns, mas a verdade é que ele tomou uma atitude em função daqueles irmãos menos favorecidos. Romanos 15, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Olha que coisa! Paulo se preocupava e é o que nós devemos fazer no dia de hoje. Meus amados, o tempo passa muito rápido, mas eu espero que o Senhor tenha falado no seu coração, você possa retirar, você possa absorver essa escola, esse momento bíblico, com muitas referências. Faça suas consultas aí na sua casa e seja essa pessoa bem-aventurada, seja essa pessoa que está na alegria de executar as obras da justiça. Não deixe o inimigo roubar isso de você, porque quem vai te recompensar é o Senhor. Paulo ensina as igrejas da Galácia e de Corinto a contribuírem. Ele ensinava as igrejas a contribuírem. Olha, vocês precisam contribuir, olhe para o seu irmão que está do lado. O povo de Corinto não foi muito a favor disso, mas ele estava sempre ali orientando quanto à necessidade de se fazer doações. A prioridade máxima da igreja é a generosidade entre os irmãos, viu? Prioridade máxima, está lá em Gálatas 6,10. Sempre que pudermos, ajudamos a todos, mas especialmente ou principalmente aos irmãos da fé, aqueles que estão mais próximos de nós na igreja. Faça isso, você vai ver o Senhor te dando uma recompensa especial. Amém? Quero agradecer ao Senhor e quero orar por você.
entendendo que você foi abençoado nessa manhã e certamente, se necessário for, você vai mudar algumas coisas e também, novamente, vai ser abençoado por Deus. Amém? Quero orar por você em nome de Jesus. Querido Deus, glorifica o teu nome, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia. Quero, em nome de Jesus, te agradecer, ó Pai, por este momento e te pedir, continua abrindo os olhos dos teus servos, Senhor, para que nós possamos ter em nosso dia a dia as obras da justiça e assim, ó Deus, estar verdadeiramente conforme a tua palavra. Que o Senhor abençoe e guarde os teus servos neste dia, dando a eles um dia maravilhoso de vitória na presença do Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até mais. Fiquem com Deus.